você pode, por favor. Vem cá, dizer oi. Você lembra que você diz oi? Uhum. Tá certo? Uhum. Tá certo. Aham. Sim. Sério? O céu? Olha. Tá bom. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Não, senhora, pode deixar assim mesmo, viu? Foi, a gente tá esperando 5 minutinhos pro... Enquanto isso, a Lia tá explicando aqui pra vocês. Uhum. Vocês estão me escutando bem? Estão me escutando bem? Você vai mamar? Você só vai mamar depois. Olha ali quem tá. O Iô! Dá um oi pro Iô. Oi, Iô! Oi, Rebeca! Oi, Edith! Oi, Alice! Oi, Iô também de novo! Tá bom? Gente, a gente tá só esperando o Edu terminar outra live dele. Aí eu entro já. Olha, filha. Oi, Larissa. Oi. Bom, como vocês sabem, Nia é o experimento artístico político e ela vai ficar aqui comigo durante a live, então vamos ver como é que isso funciona. Você vai mamar? Ah, tá bom. Pode ser. Pode ser por aqui? Não, por aqui. Ah, não quer? Tá bom. Diz oi. Oi. Cadê o Edu, filha? Cadê o Edu? Diz Edu, cadê tu? Cadê o Edu? Cadê o Edu? Pra gente falar sobre arte e educação hoje. Sim. Ah, a gente tem que falar com ele, né? Vamos. Sim. Estamos esperando o Edu entrar, certo? Pra gente começar a conversar. Olha o Paulo Bruno. Diz oi, Paulo Bruno. Oi. Pronto, cansou da explicação. Bom, gente, eu já chamei vocês. Nia é um sucesso, né? Sempre. Então, hoje eu chamei vocês pra gente conversar um pouco sobre arte e educação, principalmente sobre arte e educação pra quem, né? Pra falar um pouco da minha experiência como arte educadora e da experiência do Edu. O Eduardo é professor, pesquisador, artista, também formado em teatro. E ele vai entrar aqui ao vivo daqui a pouco, quando ele encerrar a live dele sobre o veganismo. Tá acontecendo agora também, que é uma pessoa muito ocupada. Mas por enquanto estamos aqui, né? Eu fiz algumas perguntas um tempo atrás nos stories. Cadê o Edu, filha? Cadê o Edu? Estamos esperando ele, né? Tá bom. Pois então, a gente tá esperando o Edu. Olha, vovó,
vovó entrou. Diz oi, vovó. A vovó, o Thiago também, ó. Vamos dizer oi. Não? Não quer dizer oi agora? Não, vamos... Se deita, mulher. Ixi, eu espero que a Nia durma. Entendeu? Mas se ela não dormindo, tá tudo bem também. Edith é de Fortaleza, psicóloga. Tô vendo. Tá certo. Bom, como eu disse, tô esperando um pouquinho pro Eduardo entrar. Ele tá saindo de outra live. Enquanto isso, vou falar um pouquinho. Eu sou a Sara Nina, sou artista, sou professora, sou pesquisadora. Sou natural de Fortaleza, tô morando em São Paulo. E eu tô atualmente com um projeto chamado Artografismos, que é um canal no YouTube e um pouco aqui no Instagram também, com sugestões de atividades para crianças, que eu conto com a grande colaboração da Nini, né? E a gente chamou essa live, é um projeto, na verdade, que toda quinta-feira, às 5 da tarde, a gente vai fazer uma conversa com algum artista, professor, pesquisador, enfim, para falar um pouco sobre as experiências de arte e educação na escola e outros espaços educativos, né? A gente fala sobre... o Edu chegou! Então, a gente fala sobre museus, sobre ONGs, sobre universidade, enfim. E aí eu vou chamar aqui o Edu, né, pra gente começar a conversa. Cheguei! Aê! Mulher, hoje eu estou me sentindo uma atriz famosíssima, de uma live para outra. É mesmo? Ó, a Aninha tá dizendo, achei tu, que ela tava perguntando por você. Ela tava me procurando, né? Ela tava assim, cadê Edu? Cadê Edu? Oh. Chegou o Edu, filha. A Aline também chegou, vovô, todo mundo aqui. Tudo bem com você? Tudo bem, tava vai por aqui. Fazer as intervenções dela, tá? A performance ao vivo. O vestido dela. É uma performance ao vivo. Então, eu te chamei para dar o início, assim, a gente estrear o meu quadro semanal, que agora são né, Nini? Sobre arte e educação e tal, e aí eu queria saber um pouquinho, queria que tu contasse um pouco da tua experiência, tua formação e tua atuação. Certo. Ela tá conversando. Dela. Ela fez uma pergunta muito difícil, eu vou pensar um pouco antes de responder a dela. Então, eu comecei essa questão da educação muito engraçado, porque desde a escola eu sempre gostei de estar junto com as pessoas para ensinar. Tipo assim, era uma coisa muito natural, de tipo assim, de um colega ter dúvida, e se eu sabia, eu gostava de transmitir aquilo que eu sabia. Era muito interessante para mim, mas eu nunca pensei que eu ia ser professor, né? Ainda sem nem saber qual é que seria a área de professor ou não. Quando eu tentei o vestibular, na época, eu nem tentei para teatro, assim, inicialmente. Eu tentei psicologia. Então, e aí eu tentei psicologia na UFC, tentei teatro no IFCE e tentei biologia na UES. Nada a ver, né? Aquela pessoa bem perdida do ensino médio. Porque eu sempre gostei também muito de biologia. E aí, na UFC, no segundo momento, eu não passei, né? Na época não era Enem. Na verdade, depois eu descobri que eu tinha passado como classificado, mas eu nem sabia que existia chamada. E aí eu entrei no IFCE no teatro, que foi o que eu tinha passado. Eu tinha passado na UES e tinha passado no IFCE para teatro.
E aí eu fiquei fazendo cursinho e fazendo teatro, achando que eu ainda ia fazer o UFC de novo. E aí chegou aquela portaria do governo federal que você não podia cursar 2 faculdades ao mesmo tempo em universidades públicas. E eu disse, já fiz 1 ano de faculdade, vou jogar para fora? Não, vou terminar. E aí foi sendo muito natural. Mas como tecnólogo, né? Não, eu já entrei na licenciatura. O meu já era licenciatura. Então, desde o começo, foi engraçado que eu fui gostando mais até das disciplinas de licenciatura do que as de teatro mesmo. Porque era muito voltado para o ator e eu nunca me identifiquei na figura do ator. E aí foi muito interessante assim, perceber o quanto eu fui me identificando com esse lugar do ensino. E hoje em dia, né, depois de ter terminado uma graduação, de ter feito uma especialização, de ter feito um mestrado, de já ter ministrado oficinas e cursos em vários lugares, me vejo nesse lugar de professor universitário, né, na UFC, no curso de teatro. E para mim, hoje em dia, essa ideia da educação, ela já perpassa uma ideia muito mais ampla. Tipo assim, para mim, de uma certa forma, parece que eu estava até falando isso na outra live que eu estava agora. Parece para mim que o conhecimento a mim só faz sentido quando eu consigo compartilhar. Para mim, eu não tenho essa vontade de adquirir o conhecimento e guardar aqui na gaveta, entendeu? Para mim, o interessante é esse estado de troca. Só começa a fazer sentido quando eu consigo encontrar um espaço de partilha. E aí isso foi se tornando quase que uma coisa natural. Então, assim, me ver na função de professor atravessou não só a minha profissão, mas o meu estar no mundo. Assim, me coloca muito nessa vontade de encontro, de partilha, de troca. Enfim, é um pouco isso assim que eu fui caminhando, né? Essa para mim é muito a minha percepção de mundo. Mas tu tinha aulas de arte, de teatro na escola? Na escola? Na faculdade? Na escola tem aquela famigerada aula ruim de arte, né? que normalmente não era dado, né? Até porque vamos aqui dar o período histórico, né? Isso nos anos 90, né? Anos 2000, começo dos anos 2000, não era dado por um professor de arte. Dado pelo professor, assim, que não que o professor de literatura não seja um professor também, mas não é como professor de artes visuais ou de teatro, que tem uma formação do ensino da arte, né? A literatura na escola, ela chega muito como uma historiografia da literatura, né? Aquela aula de literatura para você saber quais eram as escolas, aquela coisa meio estranha. Mas a aula de arte na escola, ela foi dada em 1 ano, eu lembro que foi só na 5ª série, eu não sei por que foi só na 5ª série, e nunca mais. E aí tinha as aulas de contraturno, para quem queria, quando queria, e quem queria, né? Quem queria pagar. É bem importante. É bem importante, porque eu estudei na escola particular, então tinha para quem queria. Alguns casos você conseguia bolsa, que era o meu caso, né? O aluno bolsa. Então eu fiz teatro na escola durante muito tempo. Foi até engraçado que essa semana passada eu entrei em contato com a Tamara, que é uma ex-professora atualmente amiga, que foi uma das primeiras professoras que me deu aula de teatro na escola. E aí eu entrei em contato com ela porque eu tô ainda pensando em tentar o doutorado na educação. E aí eu entrei em contato com ela porque ela faz mestrado na educação. E aí eu falei pra ela que eu tava professor da UFC, né? E ela, nossa, que giro, né? Tipo, ela foi minha professora na escola, nessas aulas de contraturno de arte. E hoje em dia a gente é colegas de profissão, né? Tipo, foi muito engraçado esse giro. Mas na escola, realmente, a arte era para quem queria, no segundo do contraturno. E era muito. E aí tem uma discussão que para mim é muito cara também de pensar, que é o sexismo nisso, né? Que era assim: normalmente quem ia eram as meninas, né? Principalmente quando você fala de dança, né? Basicamente eram as meninas. E os homens que buscavam eram, mesmo que não fossem gays, porque na verdade quando você tem 12 anos você não tem nem essa noção do que é ser gay, o que é ser hétero. Eles já eram taxados como gays, né? Se buscassem alguma aula de arte. Então, os meninos procuravam os esportes, que era futebol, basicamente, quando muito basquete, que vôlei também não era muito heterossexual.
E vôlei não é muito pra homem. não, não é muito para homem. Tem um problema, né? A técnica do vôlei, ela tem esse problema. Eu achei que era a bola. É. E a arte também era vista como uma coisa para as meninas, né? Ou, Uhum. se você era um homem e ia, sua masculinidade já era posta em xeque automaticamente, né? E aí você não tinha nem a escolha de saber se você era gay ou não, você já era. Você já é. É, É engraçado que é coisa do ensino da arte, né? Dá uma informação aqui para a galera. Ela é obrigatória, o ensino de arte é sim. obrigatório, né? Mas ele é obrigatório em todos os níveis da educação. E aí o que acontece muito, gente, é quando você tem na escola, você tem o nível de educação infantil, o nível Uhum. de ensino fundamental, o nível de ensino médio. Então, se você tem a educação infantil, não é a educação básica, então se você tem uma aula na quinta série e uma aula no primeiro ano, a escola está dentro da lei. Sim. Então, você não tem acesso nos outros anos, né? Tem Sim. aqui um pessoal dizendo que não gostava, que odiava as aulas de arte, e a minha tia falando que a mãe dela, a minha avó, fazia os trabalhos para ela ganhar nota. Porque também é uma discussão muito importante, que não é só a inclusão dessas Uhum. disciplinas, é como elas são incluídas, né? Porque a gente sabe que é visto como um saber menor, né? É entendido como um saber menor. E isso é um problema, porque você está ali dentro da escola verticalizando os saberes como se existisse. Matemática, isso é um saber mesmo. Arte, é qualquer coisa. E muitas vezes é dado realmente como qualquer coisa, porque aquele professor não é estimulado, ele é um professor visto como o professor menos professor dos professores, né? Aquele professor, às vezes, não é um professor que tem uma graduação nesse lugar, ele é um professor, às vezes, de filosofia, de sociologia, que para fechar a carga horária, muitas vezes, no estado e no município, ele é direcionado a essa disciplina. Então, tem muitas discussões que não é só a implantação ou não implantação, é como foi implantado, né? Uhum. Exatamente. E tem também a questão que o Saulo está falando aqui embaixo, que teve alguns colegas do terceiro ano que fizeram uma aula ou duas para constar. Eu me lembro disso na época que era obrigatório informática. Então, Sim, eu não tive informática, por exemplo, né? Eu tive uma aula de informática, eu me lembro na escola, uma aula assim, tipo, esse daqui é o computador, essa é a CPU, o monitor e tá. sim, E pronto, constou no currículo como se eu tivesse informática, né? E essa coisa da obrigatoriedade no currículo, ela é uma coisa que eu fico pensando muito, porque assim, tipo, é obrigatório, mas você tem a obrigatoriedade, você não tem uma discussão sobre por que é importante que você tenha aulas de arte, por exemplo, né? Falando da aula de arte sim. especificamente. Porque, assim, eu não sei, tu teve pouca aula, eu acho que eu só tive aula de teatro quando eu entrei no ensino médio, e é só teatro, não tive aula de nenhuma outra arte, tive aula de teatro quando eu entrei no ensino médio durante um ano, e pronto, né? E aí fica muito a discussão, que era o que eu coloquei até na capa, né? Tipo, arte e educação para quê? Sim. Né? Por que a gente estuda arte e educação? Ou por que a gente estuda arte e por que ela é tida como essa coisa da matéria que não reprova, como se Sim. reprovar fosse o grande objetivo da escola, né? Sim. Ela mas não reprova, é a hora de brincar, é a hora de vocês, de recreação, é uma aula mais leve, é uma aula para você se expressar, né? Aí eu queria ouvir um pouquinho de tu, assim, sobre essa tua percepção também. Eu acho que é muito essa hierarquização dos saberes, né? A gente tem uma escola conteudista, principalmente, né, as particulares e principalmente as que fazem propagandas do Enem, que a gente não vai dar nome aqui. Isso falando principalmente aqui no recorte do Ceará, que é de onde eu moro, né? E de onde eu tenho essa percepção mais ativa. Então, assim, você tem aí uma hierarquização do saber. Por uma lógica conteudista. Você não quer. A escola não é um espaço de elaboração de conhecimento. Ela é um espaço de transmissão de um conhecimento para uma prova. Né? Sim.
você tem uma ideia de que, principalmente no ensino médio, isso fica mais, né, mais reforçado. Você vai, no primeiro ano, você já começa a ouvir vestibular, vestibular, segundo ano, vestibular, vestibular. Então, parece que você passa 3 anos da sua vida tentando ser uma esponja para uma prova. Você não vai elaborar conhecimento, você não vai refletir. Por isso que você, às vezes, sai de um ensino médio e você chega para um aluno do ensino médio e pergunta para ele, o que você acha que, sei lá, que foi a Guerra Fria? Ele só sabe responder que era uma briga entre os Estados Unidos e a União Soviética, que é o que tinha lá no verbete do livro, né? Se você chega para ele e pergunta, por exemplo, o que é gênero? Ele vai dizer que é homem e mulher, porque foi o que ele viu na biologia da escola. Se você vai... ele é toda hora confrontado com imagens, mas ele não é ensinado a ler imagens. Então é por isso que as fake news... creio eu que uma das grandes potências da fake news está nesse analfabetismo de imagens, né? A gente não sabe ler imagem. A gente não sabe perceber como é que aquela imagem produz um discurso. Então, assim, é dado como um conteúdo. Como o conteúdo de arte é um conteúdo que é inferior, ele realmente se torna esse conteúdo para passar tempo. Esse conteúdo para descansar um pouco. Esse conteúdo que na prova do Enem ele vai ter, sei lá, 1 ou 2 questões, mas não é o forte, né? Então, nessa escola conteudista, nessa escola onde você tem ali o aluno como uma tábua rasa, uma esponja, né? Que tem que guardar conhecimento para espremer tudo na hora de uma prova. Para que eu vou perder tempo com esse aluno na fruição? Para que eu vou perder tempo com esse aluno na elaboração estésica do mundo? Para quê? Não tem para quê, né? Não há sentido. Então, é nesse lugar que você tem ali uma disciplina que ela vem por meio de uma lei, que ela é burlada de todas as formas, assim como você tem a lei de inclusão das questões afrodiaspórica, das questões dos povos originários, que são questões que deveriam estar na escola, por lei, e não estão. E, ao mesmo tempo, você também tem uma escola que a palavra gênero virou um monstro, né? E aí você sabe que na arte você vai discutir isso. Você vai discutir isso. Você vai discutir o que é uma pintura feita pela uma mulher. Ela é diferente. Ela vai ter uma perspectiva de mundo diferente de uma pintura feita por um homem. E eu não estou colocando aqui no sentido de que é hierárquico, mas é porque há um lugar de fala diferente. Que nem aquele movimento, o Guerrilla Girls, que fala muito sobre as mulheres foram historicamente representadas na pintura por homens. Então você tem um olhar ali sobre a mulher dos homens. Você não tem o olhar da mulher. E um professor de arte, principalmente contemporâneo, um professor e uma professora, eles têm que trazer essas discussões para a sala de aula, né? Eles têm que pensar isso com seus alunos. E são conteúdos que não interessam à nossa escola. Não interessa, porque isso é ideologia de gênero, isso é qualquer coisa, né? Se você vai discutir, por exemplo, onde é que está na nossa história da arte o povo preto? Né? Onde é que está? Eles estão só representados como escravizados pelos brancos que os pintaram? Então, assim, uma pintura feita por uma pessoa preta, ela vai ver o mundo de um lugar que a pintura branca não viu o mundo. E essa discussão vai estar na aula de artes, ou é para estar. E isso não interessa para a escola. Isso é mimimi, né? Questão de gênero, questão de raça é mimimi. Questão de sexualidade é mimimi. Então é muito difícil um conhecimento tão perigoso como esse ser acolhido por uma escola tão medrosa como esta. Sim. Eu fico pensando muito, tem muita gente falando que o trabalho já vinha pronto, que a mãe completava o trabalho, que era trabalho manual, trabalho manual, enfim. E eu sempre digo, né, que as licenciaturas em artes, as primeiras formações de professores para a área, né, oficialmente, elas começaram na ditadura militar. Né? Uhum. Então, eu estava até vendo que ontem, não sei se soube, mas ontem era o Dia Nacional das Artes. Era, sabia não. Aí, parabéns! Né? Parabéns para as artes! Então, eu fui pesquisar de quando era esse dia e era de 1978.
ele foi instituído em plena ditadura militar. Durante também a ditadura militar, que foi em 72, 73, foram criadas essas primeiras licenciaturas, que eram licenciaturas curtas, né, de 2 anos, para você ver as 4 linguagens. E tecnicista, né? Música, dança, teatro e artes visuais. Muito fácil em 2 anos. Nossa! Aí, eu sempre digo assim, mas porque a quem interessa, né? Por que a ditadura, que era um sistema de perseguição política e tal, por que interessa formar os professores de arte, né? E eu fico pensando muito nisso, assim, da coisa de ser perigoso mesmo, sabe? De ser perigoso você colocar uma pessoa para pensar, de ser perigoso você vai apresentar, sei lá, Frida Kahlo, que é uma bem pop, né? Todo mundo conhece, sabe? Você vai apresentar Frida Kahlo e você não vai falar da Revolução Mexicana, sabe? Sim. Você não vai falar do surrealismo, você não vai falar, tipo, das questões dela quanto mulher, de tantas pinturas que ela fez sobre aborto, sobre o próprio corpo, sobre... Enfim, e aí realmente fica muito perigoso, né? Uhum. Então, quando foram criadas essas licenciaturas, eu fico pensando também que você tinha que direcionar esses professores para um determinada fazer, né? E aí a gente meio que pagou o pato, assim, né? Tipo, eu me lembro de uma escola que eu fui dar aula e tinha um armário bem grande, lá me disseram que tinha algumas atividades de artes. E as atividades, na verdade, eram xerox, né? De figurinhas, assim, tipo uma bonequinha, um ursinho, não sei o quê. E aí você tinha o espaço onde ia pintar cada cor, a árvore verde, aí o tronco marrom, o céu azul. Então, assim, todo mundo tinha um trabalho igual, todo mundo vai ficar com um trabalho igual, né? E aí seria muito fácil você avaliar esses trabalhos, porque eles têm um objetivo muito simples de ser atingido, né? Que é ficar bonitinho, assim, no que você entende por bonitinho, né? Ser arrumadinho, enfim. E aí, se você tem essa arte puramente manual, assim, aí nem vou falar de teatro, porque teatro só serve para o negócio do Natal, né? Sim. Aí, enfim, se você tem essa discussão tão rasa, né, sobre as atividades e tal, aí você torna a arte menos perigosa, né? Sim. Não sei se tu concorda comigo, assim, fica menos perigoso você ensinar arte. Na verdade, você vai fazendo uma espécie de empalhamento, né? É uma figura empalhada. É um bicho que tem a casca, mas o conteúdo é palha, né? É oco. Então você faz um empalhamento da arte ali. Você pega só a casca, seca, empalhou e vende o bicho empalhado. Que não tem perigo, é diferente do bicho selvagem. Se você tem um tigre empalhado, ele não vai correr atrás de ti. Ele tá ali bem paradinho. Agora, se tu encontra um tigre na floresta, corra. Entendeu? Então, assim, o empalhamento é uma técnica que serve para o conhecimento. Você empalha o conhecimento, você seca ele, deixa ele oco e faz só aquela cascazinha ali, que aí você tira todo o perigo, porque ele vira um animal morto. Sim, Aí, uma outra coisa também que eu pensei sobre, né, quando eu comecei esse projeto, era tipo assim, eu falei, né, arte e educação para quê e para quem também. Porque a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso às aulas de arte, né? Se você falou que tinha uma escola, que estudava em escola particular e tinha aula de arte só na 5ª série. E para quem queria. Sim. Né, no contraturno. No contraturno. Aí, uma coisa que eu fico pensando também é sobre a questão do acesso à arte, desse acesso à arte, assim. Na escola pública, até hoje, tem essa questão do professor completar a carga horária dele com artes. Mesmo que você tenha concurso para as aulas de artes, acontece muito ainda, assim, né? O professor completa a carga horária nas aulas de artes. Aí, ok. E nas escolas particulares, eu dei aula numa escola particular caríssima, de Fortaleza, e que eu colocava o Van Gogh na lousa, assim, e aí os meninos diziam, eu fui no museu desse cara. Sim. Entendeu? Então, uma coisa que eu fico pensando também é que esse acesso à arte, ele é muito elitista ainda, né? Tipo, a gente não tem tem uma discussão muito rasa, muito pequena nas escolas públicas e particulares de bairro, mas nas escolas de elite, eles têm aulas de arte.
Sim. e tem as melhores, com os melhores materiais, enfim, tem um acesso muito grande. Aí eu queria saber, assim, tipo, contigo, né? A gente entrar nessa discussão. Por que que esse acesso à arte é bom para as elites? Assim, por que que a elite não trata isso de uma ou outra maneira, entende? Tem o Gessé de Souza, que é um sociólogo, acho que ele eu sempre erro se ele é de Natal, mas eu acho que ele é de Natal. E que é professor da UFABC, né, lá em São Paulo. E aí, ele, no livro dele, A Elite do Atraso, ele fala disso daí logo no começo, sobre esse furto do conhecimento para a população pobre. Porque a elite, ela sabe que esse conhecimento ele é importante para a formação humana. Então, é isso que você está dizendo. Ele vai priorizar que o filho e a filha tenha acesso a esses bens culturais, porque ele sabe que isso é importante. Você sabe que aqui em Fortaleza, por exemplo, as academias de danças bombam. E quem é que faz academia de dança aqui em Fortaleza? Pessoas ricas. Pessoas de classe média alta, porque é uma mensalidade de 300, 400 reais por mês. Para um colégio que já é 2.000 reais, entendeu? Então, assim, por que que esse pai, ou essa mãe, ou esse familiar, de que quer que seja a ordem, coloca os filhos nesse lugar? Porque eles sabem a importância disso. Eles sabem que aquele lugar vai ser importante para aquele filho dela. Para nem saber por quê, mas ela sabe que aquilo é importante. E na contramão também é importante. É isso que eu estou dizendo. É importante se tiver empalhado. Porque também a elite sabe que ela quer a arte, nas artes visuais, ela quer a arte visual para ser do consultório médico, né? Uma pintura muito bonita, ou então um geometrismo muito visual, que fica ali compondo o consultório, a sala de jantar, porque aí é bonito, é cult, é legal. Mas ela não vai querer uma arte que vá discutir muito o padrão da vida dela, não. Aquilo não, isso já não é nem arte. Arte é bonito. É que nem o teatro. O teatro vai servir para vir uma pessoa para na festa de Natal, vir vestida de anjo, fazer ali a cerimônia do final do ano, como se fosse o menino Jesus nascendo. E aquilo é a coisa mais linda. Aquilo é arte, aquilo é teatro. Mas se for um teatro, sei lá, se for a Renata fazendo Jesus, isso é abominável. A Renata Carvalho, uma atriz trans, fazendo Jesus é abominável, porque Jesus ele pode ser tudo menos uma pessoa trans, né? Ele pode ser até um cachorro de rua, mas uma pessoa trans, Jesus não pode ser. Então, assim, a elite, ela sabe que existe um potencial ali que vai ser importante para a formação dos filhos, mas também não brinque com o tigre com vara curta, né? Tipo assim, é sempre naquela cuidado ali de que, tipo, quem vai fazer dança na minha casa? É a minha filha, não vou botar meu filho para fazer dança. Isso é muito forte na educação artística. O sexismo na educação artística é muito forte. Então, assim, a minha filha que vai fazer o meu filho, ele pode fazer música, tocar guitarra, acordeon, bateria, né? Ainda tem ali uma possibilidade. Então, assim, existe também isso. A arte também se torna instrumento de uma educação sexista, de uma educação racista, de uma educação capacitista. Então, assim, ela também se torna nessa família, nesse saber burguês, um instrumento de vigília de gênero, né? Que vai ali prestar atenção bem quem é que pode, quem é que não pode. Então, assim, é muito contraditório. É como se eles estivessem quase criando uma indústria nuclear. A gente sabe que é perigoso, mas a gente precisa da energia. Então, assim, eles sabem que vai ser importante para o filho deles e para as filhas por algum motivo, mas tem que ter cuidado. Porque senão a menina vai virar feminista, o menino vai virar viado, enfim, vai desandar aquele núcleo familiar. Então, assim, eles sabem que é importante, mas com muito cuidado. Porque virou um instrumento. Isso é muito importante da gente ressaltar. É um instrumento de produção de gênero, é um instrumento de produção de classe. Ela é usada pela elite dessa forma. Infelizmente, a gente precisa dizer isso, né? Porque nós que somos artistas contemporâneos, que trabalhamos com essa contracultura, com essas outras centralidades, a gente vai na contramão disso. Por isso que muitas vezes a gente não consegue nem dar aula, né? As escolas não nos contratam,
A gente pode ter no currículo mestrado, doutorado de aba 4, mas quando eles vão ver, é aquela menina que é pichadora. Não, pichadora é vandalismo. É aquele que botou uma faixa na frente do Banco Central, do Banco do Nordeste, dizendo que arte que casamento gay é arte. Esse não vai dar aula, não. Deus me livre de contratar esse professor, entendeu? Então, assim, a gente sabe que tem isso. Sim. Eu tinha uma pressão muito grande, Edu, quando eu entrei na faculdade, que era assim, sempre me perguntavam se eu ia fazer vestibular de novo. Entendeu? Como se a graduação que eu tinha escolhido não prestasse Não pra contemplava. nada. Ela não era uma graduação, era tipo um hobby, entendeu? Aí eu ouvi isso, inclusive, de familiares, assim, a minha tia dizia, faz o concurso, sei lá, do TR qualquer coisa, que aí você vai ganhar um salário bom e depois, e à noite, você se dedica ao seu hobby, né? Aí, também escutei já isso daí. Pois é, aí fica a pergunta assim, eu queria que tu falasse um pouco, arte dá dinheiro? Tem um trabalho... Tem trabalho? Tem trabalho. Tem um trabalho que a gente viu no começo desse ano, eu digo que eu e Valdir, a gente viveu um outro universo em janeiro, né? A gente fez uma viagem de mochilão, assim, pela Argentina e Uruguai, né? E aí a gente foi em quantos museus, Valdir? Uns 50, né? A gente foi assim, todo lugar que a gente chegava, a gente procurava onde é que estava um museu. E aí teve um trabalho que a gente viu no Museu de Arte Contemporânea da Argentina, que era uma artista, depois vou até te mandar, que ela foi muito interessante. Ela entrava em contato com os colegas e fazia exatamente essa pergunta: como viver de arte? E aí as pessoas respondiam no Instagram e aí é muito interessante que ela fez várias hibridizações de técnica, né? E aí ela desenhava a tela do Instagram com a resposta das pessoas. Então não era um print, era um desenho dessa conversa. Era bem, bem interessante esse trabalho. E aí as respostas eram muito engraçadas. Porque a gente também começa a tensionar o que é viver. A gente começa a tensionar o que é sucesso. A gente começa a tensionar o que é ter dinheiro. Ter dinheiro é ter uma mansão? Ou ter dinheiro é eu poder, sei lá, fazer esse mochilão? E eu não estou dizendo que todo artista vai conseguir fazer esse mochilão, longe de mim, porque senão eu vou estar fazendo aqui a meritocracia, eu não acredito nisso. Mas assim, o que eu estou querendo dizer é que a gente começa a tensionar também algumas noções que pareciam óbvias, né? Que é tipo, o sucesso é eu ter isso, é eu ter um carro do ano. O ter dinheiro tem uma frase de uma peça da Denise Fraga que ela pergunta assim, por quanto você se vende para comprar outra coisa? E aí, assim, ter sucesso é poder se vender bem muito para poder comprar bem muito? Entende? Então, assim, você também vai ali friccionando outras noções da sua vida. É por isso que é perigoso, né? Porque você começa ali a friccionar outras noções da sua vida. Então, às vezes, ter sucesso é talvez ganhar menos. Não estou romantizando a falta de dinheiro, longe de mim, porque eu sei que tem pessoas que não têm essa escolha, mas às vezes é ganhar menos e se sentir mais ético do que ganhar mais e se sentir menos ético por aquilo que você está fazendo. É também compreender, nós educadores, que o conhecimento nem sempre ele está atrelado a ganhar dinheiro, porque o conhecimento ele é um processo de passagem. Ele também acontece em momentos que não é a sala de aula. O conhecimento acontece no encontro com um amigo, o conhecimento ele acontece... Você está ouvindo muito ruído? Não. Daqui? Não? Ah, tá. Você tem uma máquina ligada, eu ia já fechar tudo aqui. Não, tá ok. Tá ótimo. Então, assim, eu acho que a gente começa a também pensar um pouco outras fricções da realidade. E óbvio que eu não estou aqui trabalhando na meritocracia, não acredito... compreendo todo um lugar de privilégio que vem eu de ter sido uma pessoa que mesmo com bolsa parcial, ter tido acesso a estudar arte gratuitamente numa escola particular, de ter feito universidade pública e por isso compreender e ser um militante da educação pública, de ser militante do ensino desde base até o nível superior, de qualidade, público para todas e todos.
Então, assim, não é romantizar e nem trazer a meritocracia, mas é também compreender que existe uma fricção para uma produção de um outro desejo de mundo. Então, esse lugar, ele começa a ser questionado, ele começa a ser pensado. E é nesse lugar que a gente também precisa pensar onde é que a gente guarda a nossa percepção de sucesso. Às vezes, para a gente, publicar um livro, como a sua dissertação que está publicada maravilhosamente, é um lugar de sucesso que é muito maior do que, sei lá, do que estar ganhando 10 mil por mês, entendeu? E não que a gente esteja aqui falando que a gente quer, estamos fazendo voto de pobreza. Não é nesse lugar. É o contrário, é pensar numa forma de redistribuição real da qualidade de vida para todos e todas, que não é justo só alguns terem. E esse sucesso de acúmulo, ele é um sucesso que pensa nessa lógica, de que só alguns e só algumas vão ter acesso a algumas coisas, que vão poder acumular dinheiro, bens, herança, conhecimento, enfim. Então, assim, eu acredito que há uma possibilidade, mas é necessária uma possibilidade com fricção. A não ser que você queira se vender, por exemplo, para a indústria cultural. Aí não, aí você pode trabalhar com números altíssimos. E também se você tiver sorte, né? E também se você tiver o perfil, porque o perfil é um perfil branco, é um perfil magro, é um perfil, enfim, todo desenhado para o que a indústria cultural gosta, que é retificar o padrão. Sim, exatamente. Eu estava pensando num livro que eu li no começo da graduação, Ser Artista, Ser Professor, da Célia Maria de Castro Almeida. Tu já viu esse livro? Não. Mostra aí pra gente. Então, não tenho agora. Ah! Mas é um livro que traz essa discussão sobre... Eu achava que era... A gente tem uma discussão muito hoje sobre ser artista-professor, né? Que seria uma identidade híbrida, né? Sim. Mas a discussão dela é ser artista e professor, certo? E aí ela fez entrevistas com vários artistas que viraram professores também e que eles tinham... ela queria saber por quê, né? Por que essa profissão que era a escolha de artistas. E a grande razão era você ter uma estabilidade financeira que a arte não lhe dá. Tá? Sim. E a gente tem essa história da estabilidade financeira, ela não é uma questão de ganhar, tipo, 100 mil em um dia, né? Em 2 dias. É uma questão de você ganhar 1.500 todo mês, sabe? Sim. É você ter Até porque professor no Brasil não ganha 100 mil, né? Então, por que você arriscaria? Tem aquele guia do estudante, né? Sim. Aí ele dizia a média salarial de cada profissão. No de artes, ele não dizia, porque era uma coisa muito variada, né? Sim. Então, assim, tipo, você pode se formar em artes e trabalhar com produção, você pode se formar em artes e trabalhar com professor, você não sei lá, a profissão de artista em si, ela também não te dá uma previsibilidade financeira de quanto é que você vai arrecadar, né? E aí, eu me lembro assim, de tipo, você pode, né, ser o professor, se formar em artes e ser o professor de uma escola de bairro e ganhar R$5 a hora, sim, ou você pode ser um Romero Brito da vida, entendeu? E você, tipo, vender uma obra que custa 3 anos de trabalho daquele outro professor. Né? É porque isso está atravessado por uma questão de classe, né? É muito importante a gente sempre fazer os atravessamentos. As questões, elas nunca são muito retas, né? Elas vão sendo atravessadas. Porque, por exemplo, quem que tem a opção de fazer medicina? De fazer odontologia? São pessoas que têm condição financeira. Mas tem fato. Mas mesmo pensando no âmbito da cota, por exemplo, uma pessoa que vai fazer medicina, vai fazer odontologia, que vai fazer direito, ela tem que comprar todo o material. E uma das grandes discussões da universidade fez as cotas, fez essa acessibilidade inicial, mas muitos alunos fazem evasão porque eles não conseguem se manter na universidade. Porque não é só a universidade, porque não é só entrar. Não é você entrar na universidade e toma o diploma, está formado. Então você tem que terminar o curso. E como é que um aluno vai fazer um curso de tempo integral, que precisa de equipamentos e mais equipamentos, se a família dele não tem condição de mantê-lo como profissional estudante?
Não é tão simples, né? Não é tão simples. Então, assim, quando você vai fazendo esses recortes, você vai vendo que essas profissões que são mais bem remuneradas, que são profissões de graduação em tempo integral, que são profissões que você precisa de ter um investimento muito grande, ela só acontece para a elite. É um caso ou outro, né, que é o que a Rede Globo faz às vezes no Fantástico, vira o filho da meritocracia, né? Tá vendo? Conseguiu. Mas assim, se você pega no macro, isso não acontece. Então, assim, a profissão de artista, ela vai ser uma profissão que você vai ganhar muito se você for um artista formado dentro de uma família rica. Porque tem o QI, né? A sua família tem o coeficiente de indicação. Ela tem a capacidade de lhe indicar para uma rede ali de pessoas que vão financiar, que vão comprar seu trabalho, que vai usar você no consultório se você for das artes visuais, que você abrir uma escola, se você abrir uma escola de teatro, a sua família é amiga de X e de Y e vai ter os filhos de X e Y que vai poder pagar essa mensalidade de R$ 600. Porque se eu abrir uma escola de teatro agora, não agora porque não pode, mas assim, no mundo quando puder, eu não vou poder cobrar uma mensalidade de R$ 600. Não vai ter ninguém na minha escola. Eu não tenho esse QI. É tão humilde. Você cobra uma mensalidade de R$ 600, é tão humilde. Então, assim... Tem umas escolas de arte aqui em São Paulo, só de arte, que a mensalidade é 3.000. Não, eu tô falando daqui de Fortaleza, né? O preço de um curso de medicina, entende? Pois é. Então, assim, eu tô colocando isso porque, assim, se você normalmente, né, quem eu vejo, assim, os artistas que vão conseguir chegar num certo lugar financeiro é que nem os empresários. Eles nunca começaram do zero. Né? É que nem aquele caso de racismo que teve com o menino do iFood, que ele olha pro cara, com o rapaz do iFood, ele olha lá pro outro cara e diz assim, foi você que conseguiu isso aqui ou você ganhou? Então é muito próximo disso. A sua escola de arte, que você cobra R$ 600 e é no Meirelles, você conseguiu isso ou foi sua família que já lhe deu um aporte muito grande para você conseguir isso, tanto do âmbito financeiro quanto social? Porque o capital social, retomando novamente as leituras do José Sé, é um capital que a elite tem. E que às vezes ela não assume que tem. Então, assim, existe todo um percurso aí atravessado por uma questão de classe que a gente tem que discutir. Que sim. E ainda tem isso, né? Esses artistas são artistas que muito... a gente também não pode romantizar a arte. Aí toda arte é revolucionária. Não, é igual a educação, como Paulo Freire. Nem toda educação é emancipadora. Existe uma educação direcionada para retificar o mundo tal qual ele está posto. E existe uma arte para retificar o mundo tal qual ela está posta. Tal qual ele está posto. Então, assim, existe isso. Então, é nesse lugar que provavelmente vai se ganhar mais dinheiro. Né? Porque tá tudo ali, você está contribuindo, você não está questionando. E aí, uma última coisa também para falar sobre isso, é muito importante pensar que o acesso à cultura é uma coisa que nas minhas lives que eu estava falando sobre política cultural, eu falava muito que o acesso à cultura é um direito, né? Não é um favor. Quando um governante contrata você ou eu para dar aula no Cuca, ou sei lá, em São Paulo dar aula, sei lá, em algum canto X aí, algum ponto de cultura, ele não está sendo bonzinho. A administração pública ela tem que pensar a educação artística, a fruição em arte, né? A difusão do conhecimento artístico, porque é um direito, está na Constituição. A gente tem direito à saúde, à educação, à cultura. Isso é um direito. E isso precisa ser dito como direito. Né? Não é mamada, não é favor, não é caridade. Porque também, às vezes, a gente tem que ter cuidado porque cai nesse lugar da caridade. Né? Parece que é uma caridade. Chama ali o artistazinho porque ele está precisando, ele está quase sem comer. E também, eu talvez veja também a questão da caridade. Quando eu dava aula na universidade, na UCA, a gente tinha uma disciplina voltada para os estágios e
pesquisa e prática pedagógica em ONG, sabe? Uhum. E ONG sempre foi um lugar muito polêmico para mim. Sim. Porque a impressão que eu tenho de ONG e os estudos que a gente fazia de ONG na disciplina era bem esse, assim, tipo, vamos botar esses meninos aqui da favela para estudar artes, entendeu? Para no final do ano eles fazerem uma apresentação, uma exposição musical, o que quer que seja, e assim, e abater imposto da nossa empresa, Sim. sabe? E às vezes você deixa muito a cargo das ONGs essa parte da educação que seria complementar, né? Porque já que a escola não dá. Você dá deixa muito para a parte das ONGs. E aí eu ficava sempre pensando, mas tipo, isso não tá certo. Tem alguma coisa muito errada nesse negócio, né? Que era exatamente essa visão de que a gente está dando um pouquinho, né? De estar dando aqui, tipo, e era muito também uma visão muito centrada no objetivo daquela ONG, né? Sim. Então, eu me lembro de uma ONG que fazia um musical todo final de ano. Então, eles estudavam um ano inteiro para fazer esse musical, sabe? Então, é uma coisa muito, muito focada não é uma solução para o ensino da arte, não é uma solução artística, criativa, enfim, é um negócio pensado para abater imposto e mostrar o resultado. Porque a ONG tem que mostrar o resultado, ela não pode simplesmente acontecer, né? Ela tem que mostrar o resultado dela para as pessoas que investiram, enfim. Tem uma coisa aí que eu acho que é importante também da gente pensar, que é o seguinte, quando você está falando de uma terceirização de alguma coisa, né? O neoliberalismo ele tem essa ideia de diminuir cada vez a ação do Estado, né? Essa mão aí do capitalismo que fica andando por aí na cabeça do neoliberalismo. Então, muitas vezes, não adianta, por exemplo, uma lei, porque ela não é construída socialmente para ser compreendida. Então, por exemplo, é como você disse, na lei ela diz que você precisa ter educação artística. Eles botam ali 5 minutos de educação artística e está contemplado. Mas não é essa a finalidade dessa elaboração, por exemplo, do professor de arte quando ele pensa essa lei. É que nem quando você fala, por exemplo, o que adianta a criminalização da homofobia se quando você chega na delegacia, o próprio delegado é homofóbico. Então, assim, a implantação de uma lei na jurisprudência, ela não garante uma aplicabilidade coerente no âmbito social. Por quê? Porque é necessário o processo pedagógico. É necessário o processo educacional, é necessário uma política de base, é necessário a sociedade compreender por que a arte e a educação é importante. Porque automaticamente ela não vai se sentir satisfeita com a ONG que vai passar o ano montando um musical. É necessário a sociedade, numa discussão de base, compreender por que a lei anti-homofobia ou a lei do racismo ela é importante. Porque ela mesma vai defender essa lei. Essa semana eu vi um cara colocando, acho que foi um desses Instagrams aí, tabu, não sei o que, esses que botam coisas, que era um cara falando, ele tipo, menosprezando a lei da Maria da Penha. Em pleno 2020, uma lei histórica, reconhecida mundialmente, é menosprezada. Ele diz que, sabe por que as mulheres, as esposas não prestam? Porque existe a lei da Maria da Penha, porque se eu chegasse em casa com raiva e ela viesse me encher e eu pudesse meter a mão na cara dela, não, ela seria uma ótima esposa, porque eu só ia fazer assim, como e aí ela ia ter medo, e aí ela ia ser uma boa esposa. Então, assim, você tem uma lei que está há quanto tempo em vigência e você tem uma fala dessa. Então, assim, não tem como simplesmente você implantar uma lei como Maria da Penha, você implantar uma lei antirracismo, você implantar uma lei anti-homofobia, você implantar uma lei sobre a educação artística e você não fazer uma educação de base sobre isso. Só a jurisprudência não vai dar conta. E aí você vai ter ONGs desviando dinheiro, você vai ter ONGs que servem simplesmente para imposto, que oferece um ensino altamente questionável, com profissionais altamente questionáveis, com finalidades altamente questionáveis. Então você tem uma transversalidade de discussão que não é simplesmente uma jurisprudência que vai resolver. É isso que a gente precisa também discutir, né? A gente precisa discutir a retomada das políticas de base. Como você, por exemplo, no Aparecidos Políticos, que é uma intervenção que eu acho incrível, que é aquela da rádio. Tipo, qual é a função da rádio comunitária?
né, que acabou, que foi extinguida pelo próprio PT também, né? Vale aqui dizer que não é eu que estou falando, isso tem num documentário onde o próprio PT assume que ele foi um dos mais responsáveis por extinção de rádio comunitárias. Então, assim, qual a importância da rádio comunitária? Ela é uma política de base, ela é uma política de discussão da comunidade para com ela mesma. Né? Você fala, não precisa eu te explicar o que é isso, porque você sabe disso, mas a gente está aqui discutindo para outras pessoas. Então, assim, é importante a gente compreender que é nesse lugar de confronto, de produção de conhecimento, de política de base, de educação comunitária, enfim, de questões que a gente vem cada vez mais perdendo. Você tem um governo já avisando que para 2021 você vai ter um corte na educação de nível superior. E nós que somos, ou que já estivemos professor do nível superior, já sabe o quanto está sucateado. Uhum. O que é um corte depois de uma PEC de congelamento de 20 anos. E aí, quando o pessoal fica doente com coronavírus, quer que a universidade resolva, né? Entende? Aí fica dentro de casa e quer fruição artística, porque eu queria ver essa galera que é contra a arte dentro de casa sem ouvir música, sem ver um filme na Netflix, sem assistir uma live, sem sei lá o quê. Entendeu? Sem nada, assim. Sem nada, né? Nem pintar um pano de prato você pode, né? Nem aquele pano de prato bonitinho com as galinhazinhas não podia vir, porque aquilo porque aquilo já é uma fruição estética, né? Então, assim... Exatamente. Então, eu queria ver essa galera. Então, assim, é muito contraditório esse modelo de sociedade, né? Ô, Edu, estão me avisando aqui, falta 3 minutos. Sara, vai cair a live, tá ligado? Então, eu queria primeiro te agradecer bastante, assim, sempre é uma inspiração muito grande dizer para você que eu me inspirei no seu projeto para fazer isso daqui, entendeu? Que é buscar soluções para essas questões de arte e educação, certo? E aí a live vai ficar no YouTube. Vamos bombar nesse YouTube. Lá onde a gente faz muito sucesso. A primeira live que eu tenho com o Edu já tem mais de 2.000 visualizações, então corram lá para ver. E a Rebeca está dizendo que por ela ficaria ouvindo mais 1 hora. E aí eu também ficaria ouvindo, porque eu sempre aprendo muito contigo, sabe? E eu ainda tenho 1 milhão de perguntas. Mas eu acho que também tem isso, né? Que, tipo assim, é bom esse gostinho do quero mais, né? Ah, sim, é demais. Eu acho que, inclusive, ele é uma coisa extremamente saudável para as aulas de arte, né? Sim. Uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos quando eu estou formando professor é isso, assim, deixe sempre uma dúvida, um link, uma coisa que você vai discutir. Porque a educação, Porque a educação, ela é um processo nômade seu também, né? O que a gente discutiu aqui, vai buscar leitura, vai conversar, manda inbox também, enfim, é um processo eterno, sem fim. Inbox pra mim, pro Edu. E aí uma coisa também que eu tenho feito, né, que era essa coisa do artografismos, são os vídeos, enfim, o canal, as coisas no Instagram, é meio que uma solução, sei lá, assim, tipo, que eu posso fazer pela arte e educação, entendeu? Sim. Então, o Edu fez também um projeto, né, de políticas culturais. Tá salvo no meu Instagram. E a gente vai continuar essa discussão. Toda quinta-feira eu vou fazer uma live sobre arte e educação. E depois eu chamo o Edu para outras também, porque o Edu é sempre sucesso. Obrigado, foi ótimo. É isso, a gente tem que deixar... A educação, ela perpassa por fios abertos, linhas soltas. Ela não é uma costura alinhavada, né? Ela é produzida à mão e coletivamente. E é isso, assim, quem quiser também seguir lá no meu Instagram pra gente conversar, trocar ideias, ler os nossos trabalhos também, né? O seu livro, meus artigos. E a gente tá aqui, né? Nesse processo de contínuo incômodo. Eu acho que é esse incômodo que leva à educação. Ah, bom. Mas, Edu, obrigada. Obrigado. Amor você. Tchau, tchau. Pra quem tá perguntando pela Nini, ó, caiu. Dormiu. É ótimo. Olá, beijão, Edu. Beijo, tchau.